Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vocação Jurídica. O meu nome é Roberta Andriane Renault e hoje eu quero falar sobre um assunto que é de extrema relevância e que foi impactado pelo pacote anticrime. Vou falar sobre as progressões de regime. Mas antes de falar sobre a tabela lá do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que traz novos prazos para progressão, eu gostaria de conversar com você que está iniciando e que talvez não esteja muito familiarizado com o assunto. Progressão de regime está diretamente relacionado à execução penal. O que significa isso? Significa dizer que quando o seu cliente ele vem a ser condenado através de uma sentença penal e desse modo ele passa a cumprir uma pena. Então aí a gente já está falando de execução penal. E o que a lei determina? O juiz ele fixa o regime inicial para o cumprimento da pena. Mas nós temos um sistema progressivo. Isso significa dizer, se por exemplo o regime inicial foi o regime fechado, se aquele apenado ele desenvolve um bom comportamento carcerário e preenche outros requisitos legais, ele tem direito a progredir de regime. Então ele sai do regime fechado, ele vai para o semiaberto e posteriormente vai para o aberto. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é justamente sobre esse prazo. Quanto tempo o apenado deve cumprir de pena para ter direito a uma progressão de regime? Eu quero trazer aqui um passo a passo, porque o artigo 112 hoje, com o pacote anticrime, ele está muito complexo. Tem 8 incisos e um inciso, que é o 6, ele vem carregado por alíneas. Então eu tentei fazer esse passo a passo como modo de exclusão. São algumas perguntas que você deve formular toda vez que você se depara com um caso em concreto, para que você consiga realmente informar o cliente qual o tempo dele de progressão de regime. Vamos lá? Eu peguei aqui uma colinha. Essa colinha vai estar em forma de e-book para vocês, então se vocês acessarem a parte descritiva desse vídeo, terão esse e-book com um passo a passo. Não precisa anotar então por enquanto, é só prestar atenção no que eu vou falar, ok? Então o primeiro passo, é você identificar qual a redação do artigo 112 da LEP que você vai aplicar ao seu cliente. Isso mesmo. Antes do pacote anticrime, o artigo 112 ele tinha uma redação muito mais tranquila. Ele falava dos crimes comuns e os crimes hediondos. Dizia que o crime comum, aquele que foi condenado ao crime comum, para ele progredir de regime, bastava que cumprisse 1/6 da pena. Já no crime hediondo ou equiparado, aí teria que haver o que no crime hediondo? A questão do cumprimento de 2/5 se fosse primário ou 3/5. Hoje, como eu falei, o artigo 112 mudou radicalmente. Então, para você saber qual redação você vai aplicar ao seu cliente, a antiga do 112 ou a atual com o pacote anticrime, você tem que verificar a data do fato criminoso. Então, se por exemplo, ele comete um crime em 2010, a redação que vai ser aplicada é a antiga, se for a mais benéfica, princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Se por acaso ele venha praticar um crime agora em 2020, aí não tem o que falar. Infelizmente vai ser a redação atual do artigo 112, ok? Então esse é o primeiro passo, fique muito atento. Bom, aí depois a gente vai para o segundo passo, que também não deixa de ser importante. Você tem que analisar se esse crime que o seu cliente foi condenado é um crime comum ou hediondo ou equiparado. Como é que você faz isso? Você vai olhar a Lei 8.072 de 90. Lá ela diz exatamente quais os crimes que são hediondos.
Então, se a conduta do seu cliente se encaixar naquela descrição da Lei 8.072, você já sabe que é hediondo. Outro ponto importante é que a Lei 8.072, ela também sofreu alterações, tá? Então, você tem que verificar se na data do fato criminoso, aquele crime no qual o seu cliente foi condenado, ele era naquela época hediondo. Se não era, então você vai considerar como crime comum. Ok, aí você chegou à constatação de que o crime é comum. Se você chega a essa constatação, você vai, com exceção da milícia privada, que eu já vou explicar o que é isso, você vai aplicar os incisos 1 ao 4 do artigo 112. É um desses, se o crime é comum. Então você já descarta os incisos 5 ao 8º, porque esses, com exceção da milícia privada, são destinados aos crimes hediondos. Qual é o outro ponto importante também saber? Você já chegou à constatação de que o crime é comum, não é hediondo, né? A outra pergunta que você tem que fazer é: esse teu cliente, ele foi condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada? Muitos confundem e chamam esse tipo de crime hediondo, mas se você verificar pela Lei 8.072, você verá que não é. Então, o crime de constituição de milícia privada, ele é comum. Então, quando você identifica que o caso em concreto é comum e é constituição de milícia privada, existe um inciso específico para a progressão de regime nesse caso. Qual é? O inciso 6, a linha C do artigo 112. Tá? Então, para progredir, o seu cliente terá que cumprir 50% da pena. Tá, você já sabe que o crime é comum, mas vamos imaginar que não é constituição de milícia, é um outro crime comum. Aí você vai ter que se fazer outras perguntas. A primeira delas é: esse crime houve emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa? Se não houve violência ou grave ameaça, o crime é comum, né? E também não há constituição de milícia, você vai fazer uma outra pergunta. Ok, ele é primário? Se for primário, você vai aplicar o percentual de 25% da pena para a progressão. O inciso 3. Se não for primário, for reincidente, você vai aplicar o percentual de 30% da pena. Tá bom, Roberta? Então eu já sei que o crime é comum, só que agora eu vou considerar uma outra situação, a situação de que não houve nenhum tipo de violência ou grave ameaça. O crime é meramente comum. Existe também a outra pergunta, se ele é primário ou reincidente. Então, quando o crime é comum, não tem emprego de grave ameaça ou violência e o réu o condenado, no caso, é primário, você vai ter um percentual de progressão de 16%. Então, você vai aplicar o inciso 1. Quando for reincidente, o percentual aumenta para 20%. E aí você aplica o inciso 2. Então, até agora a gente falou dos crimes comuns, com violência, né, ou grave ameaça, sem violência e levando em consideração sempre se é primário ou reincidente. E falamos também do crime de constituição de milícia privada. Tá, mas se você constatar, por exemplo, que o caso do seu cliente é um crime hediondo, é um daqueles crimes que foram trazidos pela Lei 8.072, aí a pergunta que você tem que fazer é: o meu cliente foi condenado pelo comando individual ou coletivo de organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo ou equiparado? Se ele comanda uma organização criminosa voltada para esse fim e ele veio a ser condenado por isso, existe um percentual de progressão de regime específico para esse caso, tá? Que é o do inciso 6, a linha A. Então, para progredir de regime, ele vai ter que cumprir 50% da pena. Agora, se ele não foi condenado por esse tipo de crime, tá? É um crime hediondo, mas não é de organização criminosa, de comandar para a prática de crimes hediondos. Então aí você vai se fazer outras perguntas.
A primeira delas é se houve o resultado morte. O crime do meu cliente é hediondo, não é organização criminosa e houve o resultado morte. Se houve resultado morte, aí você vai de novo se perguntar, ele é primário ou reincidente? Se for primário, progressão de regime também 50%, só que o fundamento é o inciso 6, a linha A do artigo 112. E se ele não for primário, se ele for reincidente, aí são 70% para progressão de regime. E repare que tanto no primário como no reincidente, quando o crime é hediondo e há o resultado morte, não há o livramento condicional. Olha a gravidade, né? A alteração realmente ela comprometeu várias questões relacionadas à progressão de regime. Agora vamos estudar uma outra situação. Vocês estão vendo que eu estou tudo pelo método de exclusão de acordo com os critérios do legislador. O crime é hediondo ou equiparado, mas não houve o resultado morte, tá bom? Aí você vai analisar se é primário ou reincidente. No primário, ele vai ter que cumprir 40% da pena. No reincidente, ele vai ter que cumprir 60%. Aí os incisos do artigo 112 são diversos, o inciso 5 e o inciso 7. Ok? Então é importante que vocês entendam que antes do pacote anticrime, nós tínhamos só o critério da primariedade, da reincidência com relação aos crimes hediondos. Com o pacote anticrime, uma série de critérios passaram a surgir. E se você fizer esse método de exclusão, levando em consideração também a primariedade, o resultado morte, o emprego de violência ou grave ameaça, fica muito mais fácil você identificar o lapso temporal para a progressão de regime. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, quiser deixar aqui nos comentários, pode deixar que eu vou ter um enorme prazer de responder. E não se esqueça de acessar o e-book que eu estou deixando na parte descritiva. E eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar você para participar de um treinamento exclusivo em execução penal. Então, além dessas questões de progressão, nós vamos falar sobre muitas outras, mas o diferencial desse treinamento é que o meu intuito não é só passar o instituto jurídico, é realmente ensinar o advogado a como peticionar, qual é o procedimento, o que acontece na prática da execução penal, o que deve ser analisado, quais são as diferenças de um processo de execução penal por aquele processo que a gente participa na instrução criminal. Qual é a diferença, né, na prática? Como que eu faço um pedido ao juiz? Em que casos que eu tenho que me dirigir, por exemplo, ao diretor do estabelecimento penal? Isso tudo é muito importante e o advogado que é bacharel, né, que está começando, ele não tem essa vivência. E eu quero justamente fazer com que você se aproxime dessa prática e possa exercer a advocacia criminal na parte de execução penal com excelência, tá? Então, esse treinamento, eles ainda estão com as inscrições abertas e se você quiser saber maiores informações, é só clicar aqui embaixo também na parte descritiva, eu estou deixando um link com muito carinho com todo o conteúdo para você. Pessoal, comentem sobre esse vídeo, se você achou que foi produtivo para você, compartilha, porque quanto mais você compartilhar, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. E isso me ajuda muito. E se você também ainda não se inscreveu e quiser acompanhar os meus conteúdos, clica no inscrito, né? E também no sininho para você receber notificações, ok? Eu agradeço do fundo do coração todo o carinho que eu venho recebendo de todos os meus seguidores e espero vê-los no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo carinhoso para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau!